No vídeo de hoje daremos uma revisadinha sobre a Mesopotâmia. Então, vem com a gente! Durante o período da Mesopotâmia, que se estendeu de cerca de 3.500 a.C. até 539 a.C., a região entre os rios Tigre e Eufrates se tornou o berço das primeiras civilizações. Foi ali que surgiram as primeiras cidades, graças à agricultura e às técnicas de irrigação que permitiram um grande crescimento populacional. Os povos mesopotâmicos criaram a escrita cuneiforme, um sistema de escrita feito em tabletes de argila que ajudava a registrar tudo, desde transações comerciais até leis. Diferentes povos passaram por essa região. Os sumérios, que construíram os primeiros templos e desenvolveram a ideia de governo, os acadianos, liderados por Sargão, que unificaram várias cidades, e os babilônios, que ficaram famosos com o Código de Hammurabi, um conjunto de leis que organizava a vida social. Mais tarde, os assírios se destacaram pelo poder militar e pela administração eficiente de seus territórios. As inovações mesopotâmicas, como a escrita, a agricultura organizada e os sistemas legais, foram fundamentais para o desenvolvimento da humanidade e deixaram um legado que ainda influencia nossa vida hoje. A política na Mesopotâmia antiga era bastante complexa e variava de cidade para cidade, mas tinha algumas características principais. A Mesopotâmia era composta por diversas cidades-estado, como Ur, Uruk, Babilônia e Nínive. Cada uma dessas cidades tinha seu próprio governo e autonomia, e frequentemente estavam em guerra uma contra as outras, ou formavam alianças temporárias. Em muitas dessas cidades-estado, o poder político estava nas mãos de um rei ou governante, que não só exercia o poder político, mas também o religioso. O rei era considerado um representante dos deuses na terra, o que lhe dava uma autoridade divina. Exemplos famosos de governantes mesopotâmicos incluem Hammurabi, de Babilônia, e Sargão, de Akkad. A religião estava profundamente entrelaçada com a política. Os templos eram centros poderosos de influência, com os sacerdotes desempenhando um papel importante na administração e na tomada de decisões políticas. Os governantes, muitas vezes, se viam como representantes dos deuses e tinham responsabilidade de garantir o bem-estar da cidade, incluindo a proteção contra invasões e o fornecimento adequado de recursos. O que é a sociedade na Mesopotâmia? A sociedade mesopotâmica foi formada por diversos povos que influenciaram profundamente a história. Os sumérios foram os primeiros a criar cidades-estados, como Ur, Uruk e Lagash, além de criarem a escrita cuneiforme. Ainda bem que eu sei ler hieróglifos. Aqui diz: um dos maiores avanços da humanidade. Depois, os acádios, liderados por Sargão I, unificaram a região e formaram o primeiro império da história. Os amoritas foram responsáveis pelo auge da Babilônia, governado por Hammurabi, criador famoso do Código Hammurabi, um dos primeiros conjuntos de leis escritas. Em seguida, os assírios dominaram a Mesopotâmia, com seu exército altamente organizado, expandindo um dos impérios mais temidos da antiguidade. Já os caldeus reconstruíram a Babilônia e tornaram grandiosa sob o comando de Nabucodonosor II, que teria mandado construir os Jardins Suspensos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A sociedade mesopotâmica era hierárquica. Ao topo estavam os sacerdotes, seguidos por escribas, militares e comerciantes. Camponeses e escravizados formavam a base da população. A religião também tinha grande influência, com templos chamados de zigurates, onde eram realizados rituais e oferendas para agradar os deuses. A economia da Mesopotâmia era baseada na agricultura, no comércio e na pecuária. Graças aos rios Tigre e Eufrates, a terra era fértil, permitindo o cultivo de trigo, cevadas e tâmaras. Para manter as plantações, os mesopotâmicos desenvolveram sistemas de irrigação. Além disso, o comércio era essencial. Eles trocavam produtos agrícolas e artesanais por matérias-primas como madeiras e metais. A pecuária também tinha um papel importante com a criação das ovelhas e bois. Os templos e palácios controlavam a economia, organizando a produção e a distribuição de bens. Curiosidades sobre a Mesopotâmia. Por algum acaso, você sabia que a Mesopotâmia é conhecida como berço da civilização? Porque foi lá que surgiram as primeiras cidades, sistemas de escrita e grandes inovações para a humanidade. O próprio nome Mesopotâmia significa terra entre rios, já que ela ficava entre os rios Tigres e Eufrates, o que tornava a região muito fértil para a agricultura. Uau! Um detalhe curioso é que a Mesopotâmia
construíram enormes templos chamados zigurantes, que serviam como centros religiosos e também como os observatórios astronômicos. Aliás, eles eram excelentes astrônomos e matemáticos, criando um sistema numérico baseado no 60. Por isso temos 60 minutos em 1 hora e 360 graus em um círculo. Outro fato interessante é que a cerveja, que hoje é tão popular, já era produzida e consumida na Mesopotâmia, sendo considerada uma bebida muito importante para festas e até cerimônias religiosas. Tudo isso mostra como a Mesopotâmia foi uma civilização cheia de criatividades e avanços.